Então, vamos dar boa noite para o pessoal, boa noite para quem estiver aqui assistindo. Quero cumprimentar o Márcio, pedir para o Márcio se apresentar. Oi, Renato. Olá, boa noite a Tudo bom? todos. Oi, Renato. Quem sabe o Renato nos apresenta, então. Não, pode se apresentar, eu só estou assistindo. Só vou aprender hoje. Vocês podem se apresentar, vocês representam o comitê? Tá bom. Vou até tirar minha cara feia daqui. Não, fica aí. Tá dando um ecozinho aí, não sei de quem que é. Bom, então eu vou começar me apresentando, Márcio, pode ser? Claro. Primeiras damas. Então, meu nome é Rosana Fontana, eu trabalho na Plural Clínica da Dor, que fica aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu tenho formação como ortopedista, traumatologista e atuo na área de dor, com título de dor pela AMB. E hoje a gente está aqui para discutir um assunto que eu acho que é bem interessante, porque é uma baita alternativa para quem faz medicina regenerativa, no sentido de que tem um baixo custo, tanto para o paciente quanto para o profissional, e pelo menos nas minhas mãos, eu acho que nas mãos do Márcio também tem dado bons resultados, né, Márcio? Te apresenta aí. Boa noite a todos. Prazer falar com vocês. Agradecendo sempre a SBRT, né, que pôde nos dar força, né, como instituição, porque quando a gente começou em 2008 a trabalhar, a gente parecia um ZT, fazendo coisas que ninguém fazia. Então, quando a gente vê que tem vários colegas, principalmente na excelência que o Renato tem, né, uma parte científica bem forte, e o Lana, enfim, vários outros colegas que a gente acabou com o tempo conhecendo, a gente se fortalece e fica muito animado em continuar essa linha de pensamento, que é das coisas minimamente invasivas, da terapia biológica, que é o que faz as coisas curar. Eu nunca consegui entender como é que se fazia infiltração num tendão e aquilo ia regenerar. Como assim? Não cabia na minha cabeça. Mas, enfim, meu nome é Márcio Rubim, eu moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul, trabalho no hospital universitário, a gente trabalha na preceptoria da residência de ortopedia e traumatologia, sou ortopedista, fiz minha formação em videoartroscopia, trabalho com medicina do esporte também, com time de futebol, e comecei a trabalhar com terapia biológica desde 2008, que a gente teve um curso de PRP, enfim, fascinei, acabei usando nos atletas e me dava muito resultado rápido. E com coisas que no futebol a gente precisa de velocidade, né? Precisa de melhora do paciente o mais rápido possível. Então, eu fui apresentado, digamos assim, para a proloterapia há 3 anos. Então, eu sou um menino nessa especialidade, né? O Renato, outras pessoas têm mais experiência que eu, mas assim, ó, a gente se surpreende com os resultados que uma coisa tão simples e barata pode ter. Então, a partir do simpósio que a SBRT fez sobre as terapias minimamente invasivas e de baixo custo, foi muito interessante aquilo, né? Abrir um leque para a gente usar isso no hospital universitário, que a gente não tem acesso a ácido hialurônico, PRP, BMEC, enfim, gordura, todas essas coisas a gente não tem tanto acesso, então a gente trabalha basicamente com glicose e com os corticoides, né? Então a experiência foi bem interessante. A gente pode começar, de repente, explicando, porque eu vi que está entrando pessoas aqui que são ortopedistas e que não são, e que são, às vezes, até pacientes. É interessante a gente explicar o que é e como é que funciona isso. Então, eu vou dar um conceitozinho assim, básico da proloterapia para o pessoal entender do que a gente está falando aqui. Pode ser? Perfeito. Então, a proloterapia funciona, é um método de tratamento para tratar lesões de tecidos musculoesqueléticos ou articulares, em que a gente usa injeções de glicose, de dextrose. Então, para injeções articulares, por exemplo, a gente usa uma dose de glicose diluída a 25%.
que pode ser diluída com lidocaína ou com outras substâncias, com solução salina, ou até mesmo pode ser associada com outros tipos de terapias biológicas para chegar nessa concentração. E a gente injeta essa substância em áreas de lesões para tentar forçar o nosso organismo a responder de uma forma a cicatrizar essas lesões. Então, o que a gente quer? Dar um sinal para o nosso corpo para que ele possa se recuperar. Quer colocar mais alguma coisa, Márcio, que possa esclarecer melhor? A Prolo, ela é uma injeção de substâncias, né? Das mais variadas possíveis, né? A que ficou mais, assim, conhecida é a destrose, né? E, assim, é vinculada, é que nem quando a gente fala em filtração, a gente fala em filtração, as pessoas associam ao corticoide, né? Então, ficou famoso, então, a proloterapia ficou grudada na destrose, mas é a injeção de qualquer substância que cause uma reação no local, geralmente é química, né, essa reação, e aí começa toda uma cascata de estimulação do processo inflamatório na fase aguda, e aí já entrando na fase de granulação e de formação de colágeno. Então, eu entendo o seguinte, todo o tecido lesado ele tem um tempo de reparação. Se não existe esse tempo, se nesse tempo não teve a cura, o organismo começa a perder o interesse, ele acha que não precisa mais ir lá ajudar aquele tecido, né? Então, isso no ligamento, no tendão, na cartilagem. E aí, eu acho que nós esperávamos demais 6 meses de tratamento com fisioterapia, 3 meses na falha do tratamento convencional para a gente começar a intervir. Então, eu acho que a gente está mudando essa maneira de pensar, de ficar esperando, e a gente pode auxiliar. Claro que depende da dor do paciente, da lesão, né? Então, do perfil metabólico do paciente, mas a gente pensar um pouquinho mais cedo em ajudar e dar esse empurrão no tecido para ele cicatrizar. Então, todo estímulo que vem para causar um anabolismo é bem-vindo, né? O Renato estava lembrando aqui para a gente falar, a Prolo não é uma coisa moderna, né? É uma coisa que já existe há bastante tempo. Então, a gente tem relatos de prática de proloterapia de 100 anos, mais ou menos. Para a gente ver que não é uma coisa que foi inventada agora e que nem a gente está fazendo assim do nada. Se a gente for pesquisar na literatura, tem muita coisa mais antiga já descrita de trabalhos de proloterapia, e eu até fiz uma revisãozinha rápida nesses dias para ver como é que a coisa andava. Não é o que se pensa que tem pouca coisa, na verdade tem bastante trabalho, é só a gente dar uma investigadinha aí. Como ela não tem um apelo econômico grande, né? A gente sabe que essa questão da indústria farmacológica e é o que move o mundo, o dinheiro que faz as pesquisas acontecerem. Então, mas assim, é impressionante, faz 50 anos na Alemanha e na Áustria que já existe essa técnica. E é muito interessante, assim, quando eu comecei a utilizar, eu digo, não é possível que tenha tanta melhora assim. E a gente pegava pacientes no SUS com artrose já bem avançada e que não conseguiam fazer fisioterapia. Pedia fisioterapia, ele não conseguia marcar. Ele retornava com 1 mês de evolução sem ter começado a fisioterapia ainda. E eles relatando melhor de 50%, 60%, 70%. Com uma aplicação, com 2 aplicações ia para 70%, com 3 aplicações ia para 80%, 90%, que surpreendia a gente. Então, o paciente tinha um conforto, né, de uma coisa que realmente era cirúrgico, mas que, pelo menos por aquele tempo, ele ficava muito grato, né, por ter uma melhora. E quando a gente pega numa fase inicial, a gente pode curar. Então, se você pega uma lesão parcial, uma tendinopatia inicial, e você estimula aquela região, você pode curar. Então, o corticoide está ficando um pouquinho para trás para a gente utilizar essas técnicas de proloterapia com glicose, com arnica, com plaqueta, com ácido hialurônico, para estimular a reparação e a cicatrização. A gente quer não só o alívio da dor, a gente é ganancioso, a gente quer a cura para o paciente. Então, se a gente puder curar o paciente, é melhor do que só aliviar a dor.
porque é muito comum, na ortopedia até a gente se acostumou mal, né, Rosana? Porque assim, ó, a gente só aliviava a dor, por exemplo, artrose, vamos tratar a artrose, condropatia, não tinha cura. Aí ficava tratando a dor, esperando ele vir para a cirurgia, até o momento que vinha a cirurgia. O tendão, ficava tratando, ruptura parcial do manguito, ficava tratando, não melhorou com fisioterapia, ou melhorava a dor, mas continuava a ruptura. E a gente ficava esperando romper, porque uma porcentagem muito grande desses pacientes sintomáticos com ruptura de tendão vão para a ruptura total. Então, para nós, ortopedista, era muito cômodo, porque virava cirurgia, né? Mas esse pensamento a gente tem que mudar e tentar tratar cada vez mais precocemente os pacientes. Eu acho que e ter essa visão mais assim, intervencionista, minimamente intervencionista, porque é uma anestesia local, uma injeção que vai dar um benefício muito grande ao paciente e vai dar uma chance para ele ter uma melhora mais rápida. Eu acho que é importante a gente comentar para que serve, né? Também isso não é uma terapia milagrosa que serve para qualquer coisa. Perfeito. Então, é interessante a gente dizer quais são as principais indicações da proloterapia. Né? Não vou sair fazendo injeção de glicose, ou de arnica, ou de PRP em tudo que é lugar, achando que eu vou curar qualquer tipo de lesão. É interessante a gente comentar, assim, para que a gente indica a proloterapia. Né? Eu acho que as principais indicações são as lesões articulares, as condropatias, as artroses, não? As lesões de tendões, as lesões ligamentares e principalmente porque quando a gente tem uma lesão de artrose, a gente tem uma instabilidade articular, a gente tem uma fraqueza das estruturas ao redor. Então, com a mesma terapia, eu consigo melhorar o ambiente intraarticular, melhorando a capacidade de cicatrização da cartilagem e também consigo melhorar as estruturas que sustentam a articulação, como ligamentos, cápsula, tecidos ao redor, fornecendo uma estabilidade para essa articulação. E essa estabilidade é o que vai acabar levando à melhora de sintomas, de dor e de dificuldade de se movimentar. Né? Exato. O termo que a gente utiliza é a homeostasia, né? Então, a homeostase articular. Como que você percebe isso? Você tem clinicamente dois sinais, né? A dor e o derrame articular. E a questão da atrofia muscular, né? De alguns músculos que são mais evidentes. Então, esses três sinais são sinais clínicos, né? A ressonância pode nos dar já alguns sinais também de alteração, tanto do osso subcondral, né, com edema, os ossos, e a cintilografia óssea também dá uns sinais de desequilíbrio dessa hemostasia, né, quando tem uma captação maior. Então, esse é um exame mais funcional em que mede a homeostasia óssea, né? Então, quando a gente fala de uma articulação, foi muito importante que a Rosana falou, a articulação é um órgão que é composto por estruturas completamente diferentes, estão todas no mesmo lugar, né? numa mesma casa, digamos assim. Então, tem o menisco, tem a membrana sinovial, tem o ligamento, tem a cartilagem, tem o osso subcondral, tem o músculo e as cápsulas. Então, tudo isso tem que ser tratado. Tudo isso tem que ser controlado a dor, estimulado o anabolismo para reparação, corrigir as questões biomecânicas é fundamental, porque são coisas estruturais, né? Que como a gente trabalha com movimento, não adianta tu tratar a parte biológica sem tratar a parte estrutural, né? Os alinhamentos, os desequilíbrios musculares, os encurtamentos, mas essa visão assim de tratar o todo que ela falou, isso é muito interessante. Porque não só a cartilagem, né? A membrana sinovial é importantíssima, a questão muscular, então tu controla a dor para poder estimular a articulação, a parte muscular, a proteger e produzir, né? Com a musculação e com a fisioterapia, com laser, com ultrassom, enfim, substâncias que vão
estimular a cura daquela lesão. Falando nisso, Márcio, a gente tem que também lembrar, eu posso aplicar essa terapia para qualquer tipo de pessoa, ou a pessoa tem que ter uma capacidade de resposta? Então, se eu estou estimulando um processo biológico, se eu estou estimulando, fornecendo sinalizações e fornecendo coisas para que o corpo consiga responder, eu tenho que saber se essa pessoa tem condições de responder. Então, eu acho que a gente tem que pensar também em dizer que não adianta eu aplicar isso para uma pessoa que está debilitada, que está sarcopênica, que está cheia de limitações de resposta, e sim, a gente precisa fazer uma avaliação do paciente como um todo, né? E procurar equilibrar o paciente como um todo. Não só fazer a aplicação aí articular, mas também se preocupar em ver se ele não tem outras deficiências e outras necessidades que possam colaborar e que possam fazer com que ele consiga responder esse estímulo que eu estou dando. Sem dúvida, assim, preparar o terreno é importante, né? A parte de diabetes, hipotireoidismo, a obesidade, né, que é um grande problema de inflamação crônica, alimentação baseada em açúcares, farinhas, margarina, bolacha, enfim, são coisas que inflamam. Aí você dá anti-inflamatório, você está secando gelo, né? Então é importante essa visão do equilíbrio. Porque a gente sempre começa assim, ó, a gente faz uma avaliação ortopédica, no caso, que é ortopedista, avalia o local da lesão, né? E aí depois faz uma avaliação física, uma avaliação funcional e uma dinamometria para ver os desequilíbrios biomecânicos. Depois disso, a gente faz uma avaliação nutricional e metabólica. E aí a gente consegue ter uma visão panorâmica do problema como um todo, né? Uhum. Com relação às indicações, também a gente não pode deixar de falar das neuropatias. Então, isso é uma coisa que surpreendeu bastante. Assim, a gente pegou alguns casos de túnel do carpo, de neuropatias causado por trauma. Então, aquela contusão num braço, num joelho, numa perna, que o paciente fica com dor pela neurite que causa no nervo. E a gente utilizava a Prolo a 5% diluído, né? 5%, com resultados muito interessantes, né? O Lana, ele advoga, assim, até a gente está tentando montar uns protocolos que a gente faça essa modulação com bicarbonato, né, para ter um pH um pouquinho diferente para não irritar tanto a parte neural. Eu realmente não tenho experiência com relação a isso, a gente vai se aproximar bastante a ele, que ele tem um pouco mais de experiência, aliás, bastante mais experiência com isso, e a gente vai montar esse protocolo realmente, se a gente associa. Eu não associei, e mesmo assim ainda tive resultados interessantes, né? A ponto de tirar tudo do carpo, né? Uhum. Eu tenho vários casos de túnel do carpo, eu não associo o bicarbonato, né? Eu uso glicose a 5% e faço, além da glicose a 5%, eu faço uma hidrodissecção. Normalmente funciona muito bem. O Renato fez uma observação aqui, legal, que antigamente, além da glicose, se usava fenol também. E pergunta que se tem substâncias mais modernas. Claro, tudo que a gente injeta para provocar essa irritação e provocar essa resposta do organismo, a gente pode chamar de proloterapia. Então, nesse conceito, a gente pode dizer que PRP é proloterapia, a gente pode dizer que BIMEC é proloterapia, tudo que eu injeto de substâncias aí eu posso chamar de prolo. Concorda com isso, Márcio? Sim, sim. O ácido hialurônico é um dos melhores, né, que a gente tem. É dos melhores. E eles têm tanto para articulação quanto para tecidos moles. Então já existe no mercado. Ainda é o funcional, tem uma coisa agora que está chegando, pelo menos chegou aqui em Santa Maria, faz 3 semanas, que é o Regenera, que é a cartilagem retirada do lobo da orelha. São 4 pontezinhos, mais ou menos em torno de 2 milímetros, e é triturado num equipamento da empresa, e essa trituração dessa cartilagem, teoricamente, liberaria condrócitos que a gente injetaria na articulação.
Então, assim, eu não tive nenhum caso ainda. Na literatura também tem bastante coisa. Quando chega no Brasil alguma coisa, já tem muita coisa lá fora, tem muitos trabalhos. Então, não existe novidade no Brasil, né? Chega sempre com 10, 20 anos de atraso as coisas, mas é mais uma opção que tá aparecendo. E das células que a gente utiliza, a mais poderosa, digamos assim, tirando o Regenera, que é o condrócito, é a gordura. Então, fazer uma mini lipo, você tirar 60 ml da gordura e fazer um preparo ou tipo nanofat com microfat, também tem bastante célula mesenquimal, né, que vai auxiliar na reparação. Então, são células mais especializadas. Todas essas substâncias, plaqueta, BMEC, gordura, a cartilagem do lobo da orelha, enfim, são substâncias que vão estimular a reparação e a cicatrização. Umas com mais poder, porque a plaqueta ela vai sinalizar e chamar as células mesenquimais a trabalhar, e o BMEC e a gordura já vai estar colocando as células já que são as especializadas para trabalhar. Então você coloca um número maior, mais específico, analisando. Então, a gente faz cirurgia de cartilagem. O grande problema da gente era a cartilagem, né? Você não tinha uma cartilagem durável. A gente fazia procedimentos que vinha uma fibrocartilagem e aí você tinha que esperar um resultado muito pobre. 5 anos, 6 anos, começava a deteriorar a articulação já de novo. Eu sempre comentava que era como se fosse fazer tapar um furo no asfalto. Ali, um tempo depois abrir de novo. Então, essas técnicas, elas vieram para dar um pouquinho mais de qualidade na cartilagem, consequentemente, uma durabilidade maior ao paciente. Na verdade, essas técnicas biológicas, elas vieram para fechar um gap que tinha aí entre o nosso tratamento conservador, que às vezes era insuficiente, medicamentoso, fisioterápico, as outras coisas que às vezes não chegavam onde a gente queria, e a cirurgia, né? Porque antes de pensar nisso, a gente não tinha nada. Ou era o tratamento conservador, ou a gente esperava para fazer a cirurgia mais tarde. Então, a gente pode dizer que os tratamentos biológicos, a proloterapia e essas outras coisas que a gente vem usando, elas vieram para formar uma ponte entre um e outro, e de repente até postergar ou evitar um tratamento cirúrgico mais invasivo. Eu acho que aquela passividade que o ortopedista tinha em ficar esperando a cirurgia, né? Por exemplo, tu faz uma lesão, vou dar um exemplo. Você faz uma cirurgia de menisco, que chega lá, o menisco não tem condições nenhuma, está todo destruído, só regulariza os bordos, não tem menisco, e a gente não tem um substituto para o menisco, para a gente colocar ali no local que nos Estados Unidos tem, que é um colágeno, que é uma fibra de colágeno que você pode suturar no menisco. E aí o que acontecia? O paciente tem 18 anos. Aí o paciente sumia, ficava 10 anos sem dor, bem, porque a parte muscular, até degenerar a articulação. Só que isso a gente sabe que vai acontecer. Então, assim, a gente não vai fazer nada, a gente vai ficar esperando ele ter lesão de cartilagem com um grau maior de lesão, porque a lesão de cartilagem superficial, ela responde muito bem a qualquer tratamento que a gente fizer, mas as lesões que vão até o osso subcondral já é cirúrgico. Então, assim, essa intervenção, acho que ele veio para nos auxiliar nesse gap mesmo, que a Rosana falou, que é entre o tratamento conservador puro, né? Só trabalhando com a dor e a cirurgia. Então, a gente pode utilizar no tratamento conservador e na cirurgia. E no pós-operatório, assim, fazer segmento. Hoje, o maior estímulo que eu tenho é convencer os pacientes a retornar. Eu tenho um discurso que eu repito todo dia. Eu digo o seguinte: eu fiz a tua cirurgia, reconstruí teu ligamento, suturei teu menisco, ou o menisco não foi suturado, tem uma lesão de cartilagem, eu reformei esse joelho. Só que essa reforma, ela pode durar muito tempo ou pouco tempo, depende do teu cuidado. É como se fosse um carro. Eu arrumei teu carro, dei o carro para você, você vai usar como você quer. Se você for na concessionária todo ano e fizer uma revisão, uma geometria, balanceamento,
trocar um óleo. Você continua com o teu carro novo e você vai chegar todo ano bem. A gente cansa de chegar com o carro não tem nada. Tem que fazer revisão. Mas por que tem que levar para revisão se ele não tem nada? Para continuar bem. E essa cultura que a gente não tem. A gente se sente até mal quando indica alguma coisa para o paciente e o paciente não tem uma dor enorme. Então, hoje a gente espera o paciente ficar mal, com dor, para ele poder aceitar uma intervenção. Então, eu acho que ele veio para nos auxiliar nesse gap. E outra coisa que eu acho muito interessante é a questão de controlar a dor rapidamente, né? De controlar a dor rapidamente o paciente, ele permite uma adesão melhor ao tratamento. Porque não tem nada mais frustrante o paciente do que aquela demora, sabe? Aquela dor que demora para passar, que tem que fazer 50 fisioterapia. Então, essa rapidez a medicina tem que ir junto como a questão digital. Hoje as pessoas estão muito impacientes, né? Então, assim, elas querem uma melhora mais rápida. E a forma da gente ter resultados mais rápidos é utilizando o que a gente tem, né, na mão, né? E aliviando a dor do paciente, Márcio, eu consigo também permitir com que ele faça as coisas de reabilitação que ele precisa fazer, o reforço muscular, a fisioterapia, as outras coisas que ele precisa fazer para manter essas articulações ou esses tendões, essas áreas que foram cicatrizadas ou que foram ajudadas a melhorar em boas condições, para não, de repente, daqui a pouco não fazer lesões de novo, não. Exato. Uma coisa muito interessante. Mas assim, a gente por enquanto falou das maravilhas, né? A gente tem que também lembrar das complicações. O que são as complicações mais comuns? Eu acho que a gente tem que falar disso também, né? Na verdade, assim, como toda terapêutica, né, saber indicar o momento certo, a gente ainda está engatinhando, sabe? Eu acho que qualquer auxílio... Embora seja uma terapia antiga, né? Eu falei gatinhando que eu digo não nas indicações perfeitas. Mas assim, a artrose, uma artrose que era cirúrgica, a gente usou e o paciente melhora. Tu vai dizer que não é bom? Quer dizer, as complicações, eu acho que a principal complicação é às vezes não dar resultado. Se tu tem um problema mecânico muito importante, um valgo, no caso de um joelho, ou uma artrose muito acentuada, às vezes o problema mecânico sobrepõe a parte biológica, né? Não adianta. Assim, mas aí é meio que um erro de indicação, né? Precisa corrigir a parte mecânica primeiro para depois corrigir a parte biológica. Acho que as complicações elas têm mais com relação ao fenol, né? O fenol, que é a maneira de utilizar a parte também das neurotomias que a gente fazia, ou com fenol ou com álcool, né? Que esse era o grande problema. Agora vem as radiofrequências que estão vindo para poder fazer esse controle da dor na parte neural, mas eu achei interessante essa questão do controle da dor com a glicose, que dá uma resposta boa, né? Essas partes, distrofia simpática reflexa, essas neurites, essas neuropatias compressivas, eu achei interessante, ele consegue modular a dor e dar um estímulo para a região. E complicações que a gente vê mais comumente são complicações menores, assim, como infecções por problemas da punção, né, ou por problemas do paciente que às vezes está um pouco mais debilitado ou sujeito a alguns cuidados. Infecção, irritação superficial, alguma irritação por causa da substância, reações alérgicas, nenhuma muito grave, assim, não. Teria uma contraindicação de usar a glicose? Não que eu me lembro. Tu tem teve notícia de alguma, ou já leu alguma coisa a respeito? E aí, Renato, o que tu pode dizer aí? Ou o Lana, não sei se está participando. Oi, pessoal. Bom, existe sim. Conta aí. Toda substância hiperosmótica, ela é analgésica. Toda substância. Então, por que você faz glicose dentro da articulação ou sorbitol e melhora a dor
né? É porque aquela substância fez bem para a articulação ou existe um outro mecanismo? Existe um outro mecanismo, que é o mecanismo das substâncias hipertônicas, né? Na verdade, é a diminuição do influxo de cálcio para dentro da terminação nervosa. É isso, né? Então, essa analgesia, muitas vezes, ela é prejudicial. Vou dar um exemplo. Paciente com artrose e edema do osso subcondral. Então, na verdade, você não precisa e nem pode fazer uma grande analgesia. Então, o problema da glicose não é que ela não funciona. O problema é que, às vezes, funciona demais. Melhora muito a dor do paciente, ele vai voltar a pisar naquela região que tem uma insuficiência do osso subcondral e piorar o processo, né? Não que a gente não deva usar analgesia, mas esse é o problema das analgesias. O outro problema é a citotoxicidade. Não é porque é analgésico que não é citotóxico, né? E a glicose, ela é citotóxica, né? Na verdade, por ser hiperosmolar, ela vai provocar uma destruição das células próximas a ela pela diminuição de osmolaridade, por ruptura da membrana, da membrana celular. Então, isso não é uma aí já não é mais uma contraindicação, mas é saber o porquê, o que você está usando e por que você está usando. Veja, eu acho que pode usar, desde que você saiba, e o paciente também saiba do que está... Mas uma contraindicação formal, assim, eu não achei. Assim, não, nem diabetes. Exato. Então, assim, tu sempre vai auxiliar, mas se você não enxergar o todo, bem, óbvio que você vai... não tratar o osso subcondral, não tratar as causas mecânicas. Para vocês, o que vocês acham de proloterapia com a mesoterapia? Eu conheci a mesoterapia há muito tempo atrás, eu conheci através da minha esposa, que ela fez o curso do Pistor, o curso francês, que é o inventor da mesoterapia, que fundou a Sociedade Francesa de Mesoterapia. E o Pistor, olha, sensacional os trabalhos, viu? E o Pistor, ele usava várias substâncias na pele, no mesodérmico, com o objetivo de alcançar órgãos profundos até, né? O Pistor começou a fazer mesoterapia, inclusive para tratar crise asmática, com injeção de adrenalina mesodérmica no pescoço de pacientes com crise asmática, para vocês terem uma ideia o que ele fazia, né? Então, para a mesoterapia, se vocês forem tocar nesse assunto, aí eu vejo uma contraindicação do uso de alguma substância. Uma delas é a glicose hipertônica e o fenol, como foi usado no passado para a proloterapia, porque o processo inflamatório que ele causa na mesoterapia leva até a úlceras dérmicas, né? Então, aí seria uma contraindicação. Eu acho que na meso o fenol fica muito superficial, né? Tem muita chance de causar uma lesão que forme feridas cutâneas. Sim. E a glicose hipertônica também. Infelizmente. A grande coisa, Renata, é saber para que tu está indicando a coisa, tá? Então, a gente volta no princípio básico da medicina, é saber para que eu vou usar cada coisa. Por quê? Então, tudo que tem... Por quê? Exatamente. Tudo que tem a indicação correta tem resultado bom. Tudo que é mal indicado ou indicado de forma maluca, assim, de qualquer jeito, vai dar mau resultado. E esse é um grande problema, porque às vezes a gente vê muita gente pegando terapêuticas boas, sem saber o suficiente a respeito dessas terapêuticas e queimando alguns processos no meio do caminho e queimando alguns bons tratamentos. Que é triste. Já que a gente está falando da parte não tão maravilhosa, eu estou conversando com o pessoal lá da universidade, o pessoal da farmácia. O que a gente percebe? Tipo assim,
Eu tenho um corticoide. Daí eu tenho a glicose. Eu também tenho arnica. Daí eu vou fazer o seguinte, eu misturo tudo e coloco na articulação e acho que vou ter o mesmo resultado. Uhum. Onde é que está o trabalho que diz isso? Quer dizer, será que eu diluir arnica com glicose, com corticoide, não vai modificar tudo? Porque a mesma coisa que pegar, botar um monte de tempero num prato e querer que o sabor de cada um seja separado. Não tem, como muda o sabor. Então, assim, essa farmacodinâmica deve modificar com a interação dos medicamentos. Então, assim, às vezes o que a gente nota é isso, é usar o corticoide junto com a arnica, junto com o glicose, junto com o anestésico. Aí mas é um saco de gato. É o Harry Potter, né? É o Harry Potter. Viúva, um pelo de nariz de anão. Né? Então eu tenho a tendência, eu tenho usado assim, ou eu uso glicose, ou eu uso arnica, ou eu uso corticoide. Quer dizer, eu não consegui ainda essa resposta. Será que elas vão ter a mesma resposta que juntas, como eu aplico individualmente? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Não dá para saber. Se você pegar a literatura, como a live hoje era de proloterapia, eu fui dar uma revisadinha na literatura. Então, em 2021, 22 e 23, nós tivemos 3 revisões sistemáticas sobre proloterapia, com glicose hipertônica, com destrose. E todas elas tiveram o cuidado de comparar o uso da destrose com o PRP, com ácido hialurônico. E ali, as revisões não são muito, um risco de viés grande, assim, não são muito conclusivas. De qualquer forma, mostra a efetividade. E aí vem a pergunta, e as associações? Não deu tempo ainda, eu acho, de testar as associações. O corticoide, que o teu colega colocou ali, o corticoide e a glicose são completamente diferentes a ação. Sim. Um causa inflamação, outro tira inflamação. Quer dizer, de onde é que está o fundamento? Teoricamente, não é um ou outro. E a associação dos dois, a gente tem a literatura, inclusive, tem uma que é minha mesmo, na artrose do joelho. E mostrando um resultado bom, até sinérgico dos dois. Mas literatura sobre associações com ácido hialurônico de drogas como manitol, sorbitol, etc., eu acho que tem pouca coisa ainda, não dá para você afirmar. As associações com corticoide tem, né? Com ácido hialurônico, parece que não tem problema, né? PRP com PRP com corticoide, embora não tenha literatura sobre isso de RTC com pacientes, tem a ciência básica que mostra que o corticoide vai inibir os efeitos PRP. E existe um mito que um pouco de corticoide é proliferativo. É verdade, isso se usa em cultura de células, ele ajuda a proliferação, mas isso são nanogramas. Como medir isso? São 9 zeros depois da vírgula do grama, né? E duvido que alguém consiga no consultório aspirar um nanograma de corticoide para misturar no PRP. Que é meio complicadinho. Só sensibilidade feminina, né? Acho que eu não consigo, não. Eu não consigo aspirar um nanograma, né? Não tenho essa capacidade. Então, vocês viram que tem gente bem poderosa nos assistindo aí, né? Oi? Tem um povo bem conhecido nos assistindo, um povo bem importante. Gente importante, que bom. Todo mundo é importante. Todo mundo é importante, sim. Por isso que eu falei, tem muita gente importante nos assistindo. Tá aí o doutor Danilo, tá o doutor Eduardo Grossman. Tá aí, quem mais que eu vi? A Viviane. O Lana tá aí ou não? Eu não cheguei a ver ele. O Lana eu não vi. O Lana me mandou um artigo muito interessante. BIMEC e aspirado de medula, com o Dr. Danilo. É craque nisso aí. Pois é.
Eu estava falando no Lana e ele me mandou um artigo a respeito falando de associações, né? Que a gente estava falando, da glicose com o anestésico. Então, uma dose baixa de glicose aumenta o poder anestésico. E eu comentei isso com os anestesistas aqui, até foi hoje que eu comentei isso com eles lá, eles não tinham essa ideia. E o anestésico, junto com a Dexa, prolonga o tempo. Então, se você botar a anestesia e o anestésico junto com a dexametasona, o tempo de anestesia fica maior. É um resultado bem interessante. Então, nessas questões de bloqueio genicular, que a gente utiliza bastante, utilizar um pouco de glicose tem um resultado mais prolongado. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. E a mesoterapia? Vocês têm utilizado mesoterapia ou usaram antes de fazer ultrassom, pelo menos? Eu usei um tempo antes de fazer ultrassom. Depois que eu comecei a fazer as coisas com ultrassom e comecei a fazer mais prolo, eu meio que abandonei a meso. Tá. Não por não acreditar. Porque, sei lá, as coisas vão se mudando ao longo do tempo, as necessidades dos pacientes vão mudando, as minhas necessidades vão mudando, e aí foi evoluindo para isso. Eu usei meso por um tempo, mas agora eu tenho usado muito mais procedimentos guiados por ultrassom e com uma visibilidade melhor das estruturas. Eu acho que isso também ajudou bastante, né? Essa solução local, eu acho que é muito interessante para nós que trabalhamos com estruturas superficiais, né? Então, assim, porque tu vai no ponto, tu vai colocar o medicamento no lugar, eu não preciso mandar ele engolir um remédio para ele entrar no estômago, ser absorvido para chegar lá no joelho. Eu coloco direto ele ali e o resultado é mais rápido, a garantia de que chega o medicamento na dose certa e com menos efeito colateral. É isso que me fascina nessa questão de colocar a agulha no ponto certo. Além do paciente sair já com uma questão anímica assim, melhor, sabe? Eu acho isso interessante. A experiência que eu tenho com o meso, eu não tenho experiência de uso. O Leonardo Metsavá, que é meu amigo lá do Rio de Janeiro, que usava bastante, né? Mas eu nunca cheguei a fazer o curso, não estudei estudar e não utilizei. Tá. E aí vocês seguro usar a mesoterapia, né? Melhor do que colocar uma agulha no local errado. Exato. Concordo. Se você está sem ultrassom e não sabe fazer ultrassom ou não tem ultrassom, a mesoterapia é mais segura do que a injeção. E essa é a pergunta. Vocês que estão fazendo agora os procedimentos guiados por ultrassom, qual é a importância que vocês acham do uso do ultrassom para todos esses procedimentos de proloterapia, de PRP, de injeções no tendão, injeções na articulação? Eu acho que uma palavra resume isso. Ultrassom é segurança. Segurança para o médico que está fazendo, de saber que está colocando as coisas no lugar certo, tá? E que não está lesando estruturas ao redor, ou, de repente, no meio do caminho, pegando uma estrutura que não deveria ser lesionada, e causando um dano que certamente não é a nossa intenção nunca, mas que às cegas às vezes acontece. Tá? Então, segurança é a palavra-chave do ultrassom. O ultrassom, ele veio para nos trazer a facilitação e a capacidade da gente se sentir mais tranquilo em aplicar os nossos procedimentos. Isso. Pode falar, Márcia. É a evolução natural da medicina. Então, assim, como a artroscopia veio auxiliar você a enxergar a lesão de uma forma melhor em seu detalhe, você consegue. A ultrassom também veio dar isso. Porque quem de nós já não fez injeção às cegas? Todos os ortopedistas que tem, né? Então, assim, o cara bom acerta 80%, 90%, mas não 100%. Eu quero acertar 100%. Eu quero fazer 100 aplicações e acertar 100. Qual é o paciente que quer que a gente não injete no lugar certo? Então, o ultrassom veio para diminuir e muito a chance de eu não acertar. Principalmente o paciente obeso.
joelho, que é a articulação mais fácil da gente acertar, às vezes tu não consegue nem palpar o joelho do obeso. Tem joelhos enormes, assim, que a gente não consegue nem saber onde é que está a patela. Então, assim, imagina se tu não faz com ultrassom. Então, ela veio para auxiliar, para ver a resposta. Você consegue acompanhar, inclusive você consegue acompanhar a evolução do tecido depois. Então, não precisa cobrar. Você mesmo quer saber como é que está ali. Você dá uma olhada, você já se sente mais seguro, mais tranquilo, está tendo um bom resultado, está mudando, o padrão muscular está mudando, do tendão está tendo uma reação favorável. Então, até a questão de acompanhamento, para não ficar aquele monte de exame sendo pedido, né? Que às vezes é complicado para o paciente. Então, mas a gente tem uma situação. Moramos no Brasil, né? E, obviamente, aqui nós temos, me parece que os Estados Unidos, né? Nós temos o melhor do melhor e o pior do pior, né? No mesmo país, né? Então, é óbvio que a gente vai ter aí uma medicina mais elitizada, que eu acho que hoje, se o ortopedista não tiver ultrassom, ele está até fora do mercado, para dizer a verdade, né? Mas temos aí uma grande quantidade de colegas que trabalham, até sabe fazer ultrassom, pode ser, mas não tem ultrassom no local de trabalho, e com uma população bastante necessitada, precisando de alívio da dor, que não tem para PRP, ácido hialurônico. E aí, o que vocês acham de uma situação dessa? O que vocês fariam? Essa é uma situação complicada, né? Mas a gente tem que fazer sempre o melhor que consegue fazer e principalmente respeitando os pacientes e tentando não causar nenhum tipo de dano. Então, se eu acho que eu não tenho condições de fazer determinada coisa, eu vou oferecer para o meu paciente, dentro do meu conhecimento, o melhor que eu consigo. Perfeito. Tem que causar nenhum tipo de dano. Né? A gente fazia isso antes de ter ultrassom, a gente vai seguir fazendo agora, mesmo tendo ultrassom. Né? Sim. Eu tô tentando na Universidade Federal de Santa Maria fazer um ambulatório de terapia regenerativa. Então, tem 3 ultrassom lá na emergência. Tem um ultrassom que eles não usam. Eu já vou pegar, já peguei a autorização de, não, vou levar lá para o meu ambulatório. E aí a gente vai guiar tudo. Tentar fazer o máximo de procedimentos guiados. Né? Então, mas no ambulatório, porque a gente já tinha conseguido um horário com ultrassom lá na radiologia para fazer os procedimentos. Mas aí limita, né? Você, de questão de horário, tem muita gente que vem de longe, e aí tu perde aquela oportunidade de fazer alguma coisa naquele momento. E aí tem que vir de ambulância de novo, daqui a 15 dias, 30 dias, é difícil para os pacientes. Então, isso vai nos ajudar bastante. Tá. Mas vamos pensar o seguinte, olha, vou explorar mais um pouquinho o conhecimento de vocês em prol-terapia. Vamos imaginar o seguinte, Renato, eu mudei para o interior, num lugar pobre, né? O Brasil está cheio de locais pobres, quero ajudar, estou trabalhando num posto de saúde que não tem ultrassom. E eu tenho lá minha avózinha, que ela tem uma artrose do joelho com dor medial, eu palpo a interlinha dela e tem dor. Obesa, eu sei que se eu fizer qualquer injeção intraarticular que eu fizer para ela, a chance de erro é muito grande, né? A não ser que seja um médium, né? Muito bem iluminado, né? Mas eu quero melhorar a dor dessa paciente, né? Sem uso de anti-inflamatório, ela já tem ali, uma ureia alta, tem uma taxa de filtração baixa, eu não quero piorar a insuficiência renal dela. Vocês têm alguma coisa que não seja tão potente, mas que seja seguro e que você consiga fazer numa situação dessa? Arnica. Eu parto para a mesoterapia. Meso eu não sei fazer mesmo. Nesse momento é a hora de usar a mesoterapia. Eu utilizaria a arnica. Isso. E mesoterapia ou a injeção no ponto de dor também. Né? Com certeza. Também. Injeção de ponto gatilho. Essa questão da dor é muito interessante, porque assim, ó, se você faz uma injeção e você... Só anestésico. Sim. Você já vai dar um benefício, porque a dor vai voltar num nível diferente. É aquela coisa da modulação da dor.
de sensibilizar, de centralizar a dor, sabe? Então, assim, muda a questão anímica, ela permite uma fisioterapia melhor, ela melhora a marcha. Porque às vezes tu chega o paciente, é muito interessante quando tu trata a distrofia simpática reflexa, por exemplo, ou a dor regional complexa, que a pessoa chama. Uma vez chegou um paciente para mim, 8 meses que ele não botava o pé no chão, andando de muleta, paciente pobre, não tinha assim ressonância, ele fez um entorse e aí desencadeou o processo, né, de distrofia. E eu não tinha nenhum exame assim para saber, lesão de cartilagem, lesão ligamentar, e ela tinha muita dor para palpação. O que eu fiz? Bloqueei. Fiz um pentabloqueio. O paciente imediatamente caminhou sem dor, sem nada. Daí eu já eliminei um monte de possibilidades, né, que eu teria nesse diagnóstico. Fiz um raio-x, com raio-x e 3 bloqueios seriados, eu curei o paciente. Então, assim, essa questão de controle da dor, eu acho muito importante. Por isso que a gente se aproxima muito do anestesista, né, e do ultrassonografista. E essa conjunção de conhecimento que é interessante. Hoje, casualmente, eu fiz a cirurgia e entrou um xará meu, Márcio, também, que era o representante do ultrassom lá. E ele foi apresentar o ultrassom ao Hospital da Unimed. Era um equipamento do tamanho de um tablet, uma resolução absurda, e com ainda agora eles estão criando programas de inteligência artificial que já, no momento que tu coloca a imagem, ele já reconhece e diz o que é. Tu imagine, a gente passou o tempo todo estudando para descobrir qual é o tendãozinho, qual é a bursa, qual é o osso, o que é aquela estrutura que é tudo cinza, né? E ele vai dizer para ti, tá aqui, ó, esse aqui é o tendão, esse aqui é a bursa, esse aqui é o osso. Bom, mas... Então, eles têm o software de cardíaco e tem de abdômen já. Imagina. Mas eu vou perder meu emprego. Não, é impressionante. Eu fiquei assim, ó. Eu fiquei de queixo caído. Não, mas é só 89 mil que tu consegue um desses. É bem barbado. Bem barato. Essas perguntas foram boas. Bom, lembrar o pessoal agora sobre o congresso da SBRET. Por favor. Não é? Eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente discutir várias dessas coisas. E só antes eu também queria dizer uma outra coisa a respeito eu estou naquele local que não tem recurso, que não tem nada. A gente tem que ter muitas ferramentas para poder oferecer para os pacientes. Eu não posso ter uma terapêutica e achar que com isso eu vou resolver tudo. Então, assim, eu, por exemplo, gosto muito de agulhamento seco, de terapia neural, de outras coisinhas que a gente pode aplicar com segurança e que são baratas e que podem ajudar muito no alívio da dor dos pacientes. Então, quanto mais ferramentas a gente tem para oferecer, mais gente a gente consegue ajudar. E eu acho que isso é uma coisa que vai se discutir no congresso, então todo mundo tem que estar presente nesse congresso, ou pessoalmente, ou no congresso online, porque vai se falar de todos esses assuntos e de todas essas ferramentas que a gente precisa para poder tratar o máximo de bem possível nossos pacientes. É dia 6 e 7 de outubro, não é isso? 6 e 7 de outubro. 6 e 7. Em Campinas. Em Campinas online. Rosana, e você tocou num assunto muito importante, sabe por quê? Que o tema desse congresso é por uma medicina mais inclusiva. E eu acho que isso é uma coisa que está se precisando muito. Eu achei o tema muito, muito interessante e muito relevante para a nossa situação atual. Sim. Porque a medicina está ficando muito ou elitista ou bastantão. Eu acho que o que ou é elitista ou é bastantão. Nenhum dos dois serve para a população em geral. Melhor ou muito pior. Renato, exatamente. Tem uma coisa que choca um pouco a gente, é assim, ó. Por exemplo, chegou um paciente com 4 problemas. Um problema no joelho, um problema no ombro, um problema na coluna e um problema no pé. Na medicina nossa, que a gente está fazendo, é assim, ó, vou lhe encaminhar para 4 colegas. Verdade.
Não, assim, ó, sério, tá de brincadeira, né? Assim, ó, tá de brincadeira. Mas qual A joelho gente que é ortopedista, a gente não vai tratar o cara. Todas as articulações, a gente não entende de todas as articulações. Agora a pessoa só estuda ombro, só estuda joelho, só estuda quadril. Por favor, né? Aí complica o paciente, fica para lá e para cá, para lá e para cá. Tá, ok. Senhores, olha, 19 horas e 55 minutos. Vocês estão com o controle do tempo? Porque nossa, é uma pena, né? Vai acabar o nosso tempinho. O Instagram, ele interrompe com 60 minutos, né? Isso. Automaticamente, né? Então, olha, 19h55, acho que vocês poderiam usar esses 5 últimos minutos, 2 minutos e meio cada um, para fazer as considerações finais, né? Eu já fico por aqui, agradeço Obrigada, Zana, é uma honra ter vocês aqui com a gente na SBRT. Muito obrigado, vocês são brilhantes, viu? Renato, é a gente que se impressiona com o melhor presidente. A gente fica muito impressionado da tua dedicação como presidente da SBRT. Nós ficamos felizes por você ser o nosso presidente, porque a parte científica é incrível, você distribui o teu conhecimento, a gente tem uma inundação de artigos científicos. Eu só fico assustado dos artigos que tu tá lendo. Meu Deus, ele mandou uns artigos ali que só faltava estudar epigenética. Eu digo, pô, é demais para os ortopedistas. Bem, eu queria agradecer a todos, então, pelo tempo aí que nos despenderam em falar do assunto. É um assunto muito interessante. Então, tem vários motivos para a gente entender dele, né? Ele é barato, ele é útil, você pode usar em várias situações. Eu acho que é importante frisar, então, a última pincelada das indicações. Então, as tendinopatias, as rupturas ligamentares, as artroses, as condropatias, então, as dores neurais, todas essa é a gama de indicações que a gente tem para utilizar. Para mim, só resta agradecer. É uma honra estar aqui com essas duas pessoas tão significativas para mim, Renato, sem palavras. Então, eu quero agradecer a todo mundo e eu quero dizer que o tema desse ano do Congresso me deixou bastante emocionada. Eu acho que o que a gente precisa na medicina de verdade é fazer uma medicina para todo mundo e é fazer uma medicina inclusiva e uma medicina que ajude, que eduque, né, que oriente e que abrace os colegas e os pacientes. Isso, é uma inclusão de todo mundo, né? Não só dos pacientes. De todo mundo, não só das pessoas que precisam, mas também dos colegas, uma divisão de conhecimentos, um compartilhamento acima de tudo. Eu acho que essa é a nossa grande missão. Mas o que a SBRT fez, né, Rosana? Assim, a SBRT, primeiro, ela é uma sociedade que tem vários profissionais. A gente juntou o cara que é do ultrassom com o ortopedista, com o fisioterapeuta, juntou técnica de laser com ultrassom. É isso, entendeu? A gente tá usando todas as ferramentas possíveis para te ajudar o paciente a ficar melhor mais rápido. Esse que é o grande pulo da sociedade. Mas temos que ser mais... É uma sociedade inclusiva. Ok, 19 horas e 58 minutos. Vocês começaram um pouquinho antes, né? Uhum. Então deve estar terminando, porque eu entrei, não eram 19 horas ainda, era 18h58. Então deve estar terminando. Eu acho até que vocês ficaria mais elegante nós encerrarmos antes de cair Vamos encerrar. Boa noite a todos. Boa noite. Foi um prazer e uma honra estar aqui. Obrigado, meus queridos. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado a vocês. Boa noite.